Bom dia. Meu nome é Igor Saviogevas Rodrigues. Eu vou, eu vou apresentar para vocês esse webinar sobre como ganhar tempo na preparação de geometrias para análise em elementos finitos. A base de tudo está no software SpaceClaim. Ele funciona como CAD, porém ele possui comandos específicos que facilitam muito o trabalho na preparação de geometria. Atualmente ele já faz parte do pacote ANSYS, porém você pode adquirir ele separadamente para trabalhar a sua geometria fora do ANSYS. Mas se você tiver esse link direto com o ANSYS, você pode fazer, por exemplo, uma otimização paramétrica de uma forma muito mais fácil. Os tópicos que eu vou abordar, primeiramente, são solução de problemas gerais. Depois eu vou pegar um caso real, que a gente está trabalhando num capotamento de ônibus. Então eu separei alguns problemas de geometria para apresentar para vocês. Depois eu vou falar um pouco de compartilhamento de topologia e como que isso pode ser interessante. Depois, extração de perfis de viga. Então, como que você trabalhar por exemplo, como um perfil de viga pode ser interessante para sua análise. E depois falar um pouco de otimização topológica e como que você consegue reconstruir os modelos provenientes de otimização topológica utilizando o SpaceClaim. Antes eu vou falar brevemente sobre a VirtualKai. Nós atuamos na parte de KAI, tanto vendendo serviço como vendendo software. Nossas soluções, nós temos o primeiro software de otimização brasileiro, foi desenvolvido pela VirtualKai, que é o VirtualPyxis. O uso de otimização topológica, ele reduz bastante os custos de desenvolvimento do produto. Como a função do software é maximizar a rigidez do componente, através de um design estendido, então você pega um blocão, e o software vai trabalhar a partir das forças que você aplicou, você acaba tendo um design que tem a tendência de reduzir 30% a massa dos componentes. Também, como é um algoritmo que está dentro dele, então se você for tentar achar uma solução intuitiva, você pode perder tempo fazendo 20, 30 designs, né? E talvez você não chegue no design que o software oferece para você, porque é um design totalmente inovador, totalmente fora do comum. Então, você acaba tendo essa redução nos custos de produção e pesquisa e desenvolvimento. Outro produto que nós trabalhamos em parceria com a E3S é o ANSYS. Né? O ANSYS já é um software muito conhecido, tanto na parte de fluidos, como na parte estrutural, na parte eletromagnética. Também é o LS-DYNA, que é um software de impacto. Então, fazer crash test, fazer validação de capotamento de trator, capotamento de ônibus. E atualmente ele tem uma integração muito boa com o ANSYS. Então você pode preparar todo o modelo no ANSYS e utilizar o solver do LS-DYNA. O FENFAT, que é um software de análise de fadiga. Então, para você ir além da análise estática comum, você prever a durabilidade do seu componente. E também na parte de dinâmica veicular, o Carcinho TruckSim. Então você consegue simular condições de dinâmica dos veículos, como também extrair carregamentos, por exemplo. Então imagina que você tem um trator passando pela terra, então você consegue tirar carregamentos, por exemplo, no eixo para entrar como input, por exemplo, no ANSYS. Então, tanto na parte de dinâmica como nessa parte estrutural é possível trabalhar com esse software. Eu vou começar agora a falar sobre o SpaceClaim e conforme vocês foram tendo dúvidas, eu peço que vocês coloquem como hashtag, antes da sua pergunta,
porque a gente consegue separar utilizando essa ferramenta que nós temos. Então coloca o hashtag a pergunta que a gente vai separar para serem respondidas depois. Então, o primeiro modelo que eu separei é um modelo de motor. Eu utilizei tem um software de geometria livre que é o GrabCAD e eu selecionei motor porque motor sempre vem com alguma peça com problema, seja uma geometria explodida ou você tem que simplificar bastante o modelo para depois colocar dentro do software. Então é um modelo bastante interessante para a gente trabalhar. Ele já está terminando de carregar. Pronto. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que o SpaceClaim ele trabalha com diversos formatos de geometria. Então, pegar os conhecidos Step, Parasolid, AGES. O Parasolid geralmente é o que, quando você importa ou exporta, acaba sendo a melhor forma, né? E ele consegue tanto importar essas geometrias quanto exportar. Então, aqui a gente já consegue perceber um componente que ele veio danificado. Então, eu vou selecionar ele para a gente trabalhar. Esse Oil Pen. Você vê que ele reconheceu tudo como superfície. Ele não está reconhecendo esse cara como um sólido. Então, o SpaceClaim ele tem um comando que é o costurar. Então, ele vai reconhecer todas essas superfícies que já estão próximas uma da outra e vai juntá-las. Então, ele vai juntar todas essas numa superfície só, para tentar fechar um sólido. Ele ainda não fechou um sólido porque ainda tem uma região aqui que está com defeito. Geralmente é porque está fugindo do critério dele. Então você pode interpretar isso como uma folga, por exemplo. Aqui no canto esquerdo a gente tem, por exemplo, a distância máxima da folga. Então, se você tiver folgas maiores de meio milímetro, 0,2, então você consegue selecionar esse range de folgas e trabalhar para ele entender. Aqui a gente consegue ver aqui em cima que ele já fechou um sólido. Então, se você tiver alguma geometria que venha nesse aspecto explodida, você já consegue facilmente já reparar ela. Aqui, por exemplo, ele colocou uns parafusos, mas que não tem nenhum parafuso, né? Digamos que você queira remover esse componente, né? Simplesmente você seleciona todas as faces e dá um comando preencher. Ele já remove o seu parafuso. Ou se não, imagina que você tem uma coisa muito complexa e que o software não consegue resolver. Você pode desvincular novamente a geometria. Então essa geometria voltou a ser superfície. E o que você pode fazer? Deixa eu só fazer de uma forma diferente. Vou desvincular a cabeça do parafuso. Então ele separou nessa superfície da cabeça do parafuso e no restante. Você pode deletar todas essas faces. E ele vai ficar com esse buraco na peça. Você vem reparar faces ausentes. Ele reconhece que essa face está ausente e já reconstrói o sólido. Como isso aqui é uma aresta extra, que na verdade não deveria ter, ele consegue reconhecer esse tipo de defeito, de problema, e já elimina. Mas digamos que agora você queira fazer um parafuso mesmo. Esse parafuso aqui tem que existir, por exemplo. Como que você pode trabalhar com isso? Você vê que ele faz parte da geometria. Você pode pegar, seleciona o componente, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele já copia aqui para cima. Eu vou dividir o corpo. Tem o comando dividir corpo, vou dividir o corpo nesse plano.
Então todo o resto, né? Se eu já quiser clicar aqui, já vai sumir. Eu vou dar um ocultar nesse cara e o resto eu vou deletar. Vai ficar só o nosso parafuso. Vou desenhar o corpo do parafuso. Você dá uma vista normal. Ele já está reconhecendo aquela face como uma face de sketch. Então eu quero colocar 10 milímetros. Coloco 10 milímetros de parafuso. Ele já reconheceu que estava na face, já dividiu a face. Então é só arrastar. Então vamos colocar, por exemplo, 20 milímetros, 30 milímetros, por exemplo. E aqui a gente volta no nosso modelo. Como eu só criei outro, né? Ele ainda está com esse cara aqui em cima. Então vamos pegar e deletar. O sinal pode ser assim. O sinal você já pode selecionar assim, por exemplo. Então só dá um preencher. Só que aqui a gente não tem o furo, né? Só que o Space Clean ele também tem um comando que é um comando de interferência. Então ele já vai detectar todos os componentes que estão em interferência. Então você nem vai precisar ter que desenhar o furo, fazer um recorte. Só clicar na interferência que ele removeu a interferência e já criou. Tem um parafuso aqui, por exemplo, que ele já veio com um probleminha. Ele tá fora de centro, a cabeça dele. Então o que a gente pode fazer, por exemplo? Em vez de você ter que reconstruir esse parafuso, você pode criar, por exemplo, um centro de coordenadas. Vamos duplicar esse cara, Ctrl C, Ctrl V. Mover. O comando mover dele também é muito bom. Aqui você consegue selecionar onde que você quer o seu centro de coordenadas. Então eu vou deixar aqui no centro da face. Aqui tem um comando mover, que ele vai mover o centro até um ponto desejado. Então eu vou mover até o centro aqui. Então ele já fez o procedimento. Então ele tem um salvar automático também, para caso acontecer alguma coisa. Só esperar um pouquinho. Então a gente percebe que é muito fácil você ir trabalhando com a geometria. Outro comando interessante é o dividir arestas. Aqui, por exemplo, a gente tem uma aresta que está dividida. Isso na hora de gerar malha pode ser que seja impactante, porque ele vai ter uma aresta dividida, ele vai querer colocar o término de um elemento lá, como um nó. Então isso às vezes pode dar problema. Então ele consegue pegar e juntar o que era um edge dividido em dois, ele agora é um edge só. Mas como às vezes você quer fazer uma análise, né, tipo no alternador do motor, e você só precisa da geometria do motor, né? Então esses componentes, por exemplo, às vezes não é interessante você ter eles, né? E você quer remover eles. Em vez de você ter que ir na árvore, procurar onde que a pessoa fez esse extrude, esse componente, no Space Clean você só precisa selecionar e dar um preencher, que ele já vai remover o que você quiser remover e já vai facilitar na hora de você limpar a geometria. Então, se você quiser preencher esse furo, por exemplo, quiser remover mais esse componente, tem um outro detalhe aqui, por exemplo. Aqui você tem uma distância de 0,3 milímetros. Ele vai querer colocar uma fileira de elementos aqui. No antes seria legal você criar um Virtual Topology, por exemplo, Virtual Topology, ele vai juntar essas duas fases. Ou se não, se você quiser, você pode dar um mover. Você pode mover essa aresta até essa aresta. Então, você já removeu aquela fileira de elementos com 0,3 que poderia dar problema na sua análise. Tinha um outro problema aqui, por exemplo. Você vê que quando você acaba juntando vários raios, às vezes ele acaba produzindo algumas superfícies desse tipo, né? Então isso na hora de gerar uma malha pode ser que gere alguns elementos
bem distorcidos. Uma forma fácil de você remover isso, você desvincula a geometria, apaga, pede para o SpaceClaim detectar faces ausentes, ele já reconstrói de uma forma que vai produzir uma malha melhor para você lá no futuro. Então, por exemplo, raios também. Então, você quer remover raios, que é muito comum. Então, você remove. Tentando esse comando de preencher, eu acho ele mais robusto do que concordâncias, porque concordâncias você também consegue remover. Então, se você quiser fazer alterações no comprimento, por exemplo, eu quero arrastar na direção dessa aresta. Então é só colocar aqui, ele já vai entender. E você consegue fazer essas alterações simples de geometria de uma forma muito mais fácil. E aí com isso você acaba ganhando bastante tempo. Esse foi a primeira parte que eu queria mostrar para vocês do funcionamento do SpaceClaim. Então, se você quiser exportar essa geometria, você pode salvar como. Então, você pode salvar nos mais diversos formatos, o que é muito bom. Agora, o segundo caso que eu vou apresentar para vocês é um caso real, que eu estou trabalhando no capotamento de ônibus, e comentar algumas coisas que geralmente ocorrem, né? Indo para um caso mais real, correção de geometria, ônibus. Esse modelo eu nem fiquei me preocupando, eu fui ver depois que tinha alguns problemas de geometria, né? Então, a gente tem esses tubos frontais, por exemplo, a gente percebe que tem um probleminha de geometria aqui, né? Então, depois eu vou mostrar como que isso afeta na malha, mas digamos que você nem reparou nisso e já vai gerar superfície média, né? Para gerar superfície média no SpaceClaim é muito fácil. Ele trabalha tanto com o corpo em si, se a espessura for uniforme, ou com uma faixa de espessuras. Então você pode usar um intervalo. Então imagina que você tem um ângulo de saída e às vezes ele pode não entender, porque no começo vai estar, por exemplo, 1 milímetro, embaixo vai estar 1,5. Então talvez ele não entenda isso como uma espessura média. Então você pode trabalhar com um intervalo de espessuras para já tirar a superfície média, por exemplo, nesse caso que você tem um ângulo de saída. No caso, é só você selecionar, ele já vai entender. Ele já mostra para você como que ele fez, né? Como que ele fez essa superfície média. E aqui, aquilo que eu comentei, ele ficou com... Ele vai respeitar e vai ter uma divisão aqui de edge, né? Depois, né, para você resolver isso no SpaceClaim é muito fácil. É só você dar um preencher, ele já vai ajustar. Ele já ajusta para você. Ficou. Ou se não, você pode pegar, vir aqui e dar um preencher. Então, para você fazer essas alterações simples, que como eu vou mostrar depois, faz diferença na malha, com o SpaceClaim você ganha bastante tempo. O outro ponto, interferência. Então a gente pode detectar interferência no modelo de uma forma muito fácil e muito visível. Então aqui a gente vê que esses dois tubos estão com interferência. Aqui você está com interferência. Aqui o pessoal esqueceu de recortar. E aqui também. Aqui tem uma falta de um recorte. Não é só interferência em si. Então é um problema de geometria que não foi concluída. A geometria não está concluída. Nesse caso, se a gente for ver, vamos dar uma vista em plano aqui, está muito próxima a uma da outra. Quando a gente colocar a superfície média, nem vai estar interferência, né? Só que nesse caso não, nesse caso a interferência é muito grande. Então a gente vai ver como que a gente pode remover esse tipo de problema facilmente. Antes disso, por exemplo, é muito comum a gente remover esses raios, né? Esses raios dos tubos. Ocultar outros.
Você pode usar, por exemplo, agora o comando de concordância, que ele só vai selecionar os raios. Você dá um OK, ele já remove todos os raios do tubo. Então, extração de superfície média. Ele também tem um comando para estender. Então, só para garantir que ele não vai estender nada. Então já seleciona todas as superfícies que você quer tirar. E ele já faz para você. Ele já carrega aqui também, localizar na árvore. Ele já carrega aqui do lado para você qualquer espessura. Então, com a integração direta com o ANSYS, você não vai ter problema de você pegar, recarregar o modelo, ele perder a espessura, coisas que geralmente ocorrem quando você não tem essa integração com o software. Como eu disse, aqui ele não vai ter problema, porém, nesse lado a gente vai ter problema. Então a gente quer ajustar essa geometria. Como que a gente pode ajustar essa geometria? Vamos medir o ângulo que tem aqui. Ele mediu o inverso, então se você fizer a conta vai dar 3,94 graus. Você localiza o componente, seleciona todo o componente, mover. Ele já coloca a tríade, então eu quero mover 3,94. Ele já pegou e já moveu, já rotacionou em torno do eixo dele. Só para confirmar, então vamos medir esse cara com esse cara, a gente tem mais ou menos 1,3 milímetros. Aqui nós temos 0,3, então a gente precisa mover 1 milímetro. Então você pega, localiza ele na árvore, seleciona, mover. Uma coisa que é boa do Space Clan é que você pode mexer com a tríade dele. Então eu quero que você mova, só que nessa direção, só para afastar em relação exatamente ao outro tubo, 1 milímetro. Ele já move e você já corrigiu a interferência que tinha. Por exemplo, agora esse cara aqui, ele estava com interferência com esse. Se eu quiser ajustar essa geometria, é só pegar, dividir esse corpo em relação a esse plano. Ele já cortou. Como ele já vai estar com a aresta em contato com o tubo, eu não quero ter isso. Eu quero ter um espaçozinho porque eu vou fazer um contato, porque eu vou fazer alguma coisa. Então você pode pegar e mover esse cara, sei lá, 0,1. Então já, ops, ele já não vai estar já não vai estar encostando, né? Uma coisa que é legal também é porque às vezes você quer delimitar regiões de contato ou você quer recortar uma região para gerar uma malha um pouco mais refinada em algum lugar. O Space Clan ele tem esses comandos que você pode tanto cortar a geometria quanto você dividir somente a face. Então ele vai continuar fazendo parte do mesmo componente. Então você divide essa face em torno desse plano, essa face em torno desse plano e essa face em torno desse plano. Então você já tem aqui, eu vou mostrar depois que pensando um pouco melhor, dividindo, você vai ter um aspecto melhor de malha. Também esses reforços também, vamos tirar a superfície média deles. Se eu dividir esse cara em relação a esse a 90 graus, eu vou conseguir um aspecto de malha também melhor. Só que nesse caso, se eu colocar a tríade, ele não vai ficar diretamente alinhado. Eu poderia pegar, fazer o plano, mover, mas também tem um outro jeito que você pode fazer, que é interessante a gente mostrar também, que ele consegue copiar. Se você quiser fazer um desenho e quiser usar a peça como base, ele consegue reconhecer a geometria externa através desse comando. Então vamos pegar, deixar aqui 90 graus, deixar aqui 90 graus, vou apagar esse cara, vou arrastar, dividir face, ops.
Dividir face. Então eu já dividi a face e vou ter uma qualidade melhor no elemento depois em relação a se tiver somente a superfície nessa geometria. Essa geometria aqui também está em interferência, né? Só para mostrar que dá para fazer em sólido também. Não ocultar outros. Então dividir corpo. Ele já reconhece aqui. Então se você quiser você já pode apagar clicando, ou se você não clicar ele vai manter. Então você pode localizar depois na árvore e deletar. Então é uma forma muito rápida de você ir corrigindo o modelo do que se você tivesse ter que entrar na árvore, ver onde foi feita a operação, ver onde a pessoa colocou o raio. Então você consegue ganhar muito tempo com isso. E também em relação à superfície média é um software muito robusto. Então é uma geometria razoavelmente complexa porque você vai ver que ele mantém as curvas do raio. Aqui ele tem uma subidinha, ele manteve a subida. Então os furos. Então a extração de superfície média no SpaceClaim é muito fácil e é muito boa. Ele já carrega aqui a superfície. Então, em relação a esse modelo, eram esses pontos que eu queria abordar. Agora, abordando o aspecto de malha, que eu queria mostrar para vocês. Correção de geometria, amostra de malha. Como que isso pode acabar influenciando. Isso é uma coisa muito comum, né? Você já tem que pensar quando você está preparando a geometria, como que isso vai influenciar na sua geração de malha, né? Para você não chegar lá depois e ver que está com problema, né? Por exemplo, só ele terminar de carregar. Por exemplo, aquilo que eu comentei, né? Então você tinha aquela divisão. Ups, você tinha aquela divisão e ele vai acabar colocando um final aqui de elemento, colocar um nó. E isso não é interessante para você, né? Porque se tem não tá, por exemplo, para impacto você não tem uma malha tão uniforme quanto na outra que você já retrabalhou e já sabia que ia ficar boa. Apesar que o ANSYS ele tem alguns comandos, por exemplo, em relação ao, se você quiser corrigir aqui, você pode adicionar um Virtual Topology, você pode selecionar esses dois edges, inserir uma célula virtual. Então ele já criou um edge único. Aqui também tinha um, né? Então inserir Virtual Cell. Então, como o ANSYS tem esses comandos já de preparação de geometria, você pode acabar aqui no próprio, dentro da interface do ANSYS, corrigindo a geometria. O que eu comentei daquela malha, né? Então aqui ele gerou a malha comum, ele gerou uma malha igualzinha para um e para o outro. Mas eu quero tentar melhorar essa malha. Como que eu posso tentar melhorar? O ANSYS tem comando, por exemplo, tentar deixar a malha uniforme, uma malha mapeada. Então, se eu já tenho a aresta dividida, eu já consigo usar esse comando para gerar uma malha bem mais uniforme. Então ele gerou uma malha bem mais uniforme do que se eu tentar mapear essa malha para tentar ter o mesmo aspecto, eu não vou conseguir. Porque ele não está subdividido, então daquela forma por experiência eu já sei que eu consigo gerar uma malha melhor. Também aquela outra região que eu tinha subdividido, então sem a subdivisão e com a subdivisão. Então você consegue ter um padrão bem mais uniforme na sua malha. Então esse foi um caso real, é um caso que eu tive que ir corrigindo a geometria e mostra como que a gente pode fazer essa interface entre o SpaceClaim e um caso real. A outra parte que eu quero mostrar para vocês é a compartilhação de topologia, que isso pode ser bastante interessante para você
por exemplo, melhorar a convergência de contato, para você ter menos contato no seu modelo. Então, eu vou fazer para vocês um exemplo bem simples e depois eu vou mostrar como que a gente aplicou num caso real. Então, um caso bem simples é uma mesa. Mais ou menos uma mesa, né? Então, era para ser uma mesa. Então, a gente extrai a superfície média. Você vê que ele nem reconheceu. Só que aí a gente consegue pegar e também extrair a superfície média dessas nervuras. Então a gente pega, divide o corpo, dá um ocultar outros, superfície média. Ele já seleciona tudo. Já fez a superfície média. E você tem outra superfície média. Eu poderia pegar, fazer contato, por exemplo. Poderia pegar, fazer contato e acabou o problema. Porém, agora ainda na versão 17 tem um outro comando que é, você tem o estender, mas você tem também o estender para fazer solda. Então, na versão 17 do Space Clean, quando eu estender, ele não vai só estender a geometria, ele vai criar uma outra geometria, como se fosse, por exemplo, deixa eu só mover esse cara, por exemplo, 5 mm. Então, dividir fácil. Então, ele vai estender, mas ele vai estender com uma outra superfície. Então, isso você pode usar, como, por exemplo, como uma solda. Nesse caso, ele só deu o estender. E aí a gente consegue, vamos colocar esse cara no mesmo componente. E vamos compartilhar a topologia. Você compartilha a topologia aqui na árvore, dentro da estrutura. Preparar, mostrar contato. Então você já sabe que essa geometria já está em contato. Então você não vai precisar mais fazer contato. E essa parte eu já fiz alguns testes em relação à formulação MPC, em relação à formulação colada com formulação de Lagrange. Então, esse tipo de compartilhamento, né, que ele vai compartilhar os nós, você tem uma boa qualidade nas tensões também. Então, às vezes é interessante tanto para você ter uma qualidade boa de resultado, para você ter melhorar a convergência dos contatos, ter menos contatos. E isso nós aplicamos num caso bem complexo que foi num bitrem. Share topology, exemplo, no bitrem. Então, eu não faço ideia de quantos contatos a gente conseguiu reduzir. Não só isso, o próprio tempo de preparação do modelo. Então, imagina você ter aqui, com certeza tem mais de 100 contatos. 150, 200 contatos, não sei. Então, imagina você pegar, começar a rodar a sua análise e vai ter um contato que está dando problema. Até você achar que contato que isso aí você perde muito tempo, principalmente num modelo grande como esse. Então, tudo em azul, a gente aplicou essa metodologia de share topology e com isso a gente reduziu o tempo de preparação do modelo, porque não precisou ficar fazendo contato, entendendo qual contato que estava bom, qual contato estava ruim, a própria qualidade de malha ficou boa. Então, partindo para um modelo real, como que vocês podem ver que isso é aplicável. Um outro caso que é legal em relação ao Space Clean é você extrair elementos de barra. Então, se você fosse fazer isso no design modular, por exemplo, você teria que pegar, desenhar a barra, ajustar a orientação. Colocar a seção não é difícil, mas principalmente você orientar o seu elemento de viga em relação ao sistema de coordenadas, talvez seja o ponto principal. Então a gente aplicou num projeto que foi otimização de arco de trator. Então enquanto ele vai abrindo aqui eu mostro para vocês. Webinar Space Clean / exemplo. Então a gente usou otimização paramétrica. O que eu queria? Geralmente esses arcos, o arco de segurança no trator, ele protege o operador em caso de capotamento do trator.
Então, geralmente você usa um aço um pouco mais nobre, então com escoamento em 345 megapascal. A nossa ideia foi retrabalhar isso e projetar esse arco de trator somente em aço 1010. Só que você tem uma geometria vinculada, né? Então a gente quis desvincular essa geometria através de um elemento de viga. Então aqui é como se fosse como é o arco do trator, né? A parte inferior, a parte superior. Nós parametrizamos a seção. Só para vocês verem a correlação, né? Então aqui nós temos o elemento de casca, que é o que geralmente nós utilizamos, e o elemento de viga. Então, por uma mesma energia acumulada pela deformação, 1736 joules, nós temos a mesma deformação, mesmo deslocamento. Desculpa. Então, você consegue parametrizar então, todas aquelas geometrias, por exemplo, W1, W2, as espessuras. Você consegue carregar isso no software e ir variando. Depois a gente chegou no novo modelo. Ele é um pouquinho mais largo, né? Justamente para reduzir a deformação na direção da aplicação de força. A força será aplicada aqui atrás, para frente. E a gente precisa rodar em casca de novo, né? Porque tem vários componentes que não são considerados no elemento de viga. Mas com isso você já consegue resolver o seu problema. Então, eu vou mostrar para vocês. Vamos abrir o Space Claim desse projeto. Então aqui está toda a parametrização. Isso é um outro aspecto bom, né? Ele já faz o link entre o Space Claim e o ANSYS. Então, se você quiser fugir da geometria comum que tem no... Apesar que o design model também dá, mas se você quiser desenhar um tubo de coração, você desenha um tubo de coração e carrega como perfil. Se você quiser desenhar um tubo diferente, como os tratores têm, com um perfil diferente, você consegue desenhar esse perfil e carregar no Space Claim. Então, até ele já está aqui desenhado. Deixa eu apagar. Localizar na árvore. Ele tá. Então você vai ter o seu tubo sólido. Você simplesmente clica no tubo e pede para ele extrair. Então ele já vai extrair o perfil para você. E aqui do lado que é interessante, então ele já tem orientação. Orientação 180 graus. Então, imagina uma cabine completa de trator. Aquelas cabines que são completas, não só o arco. É possível você, por exemplo, eu quero tentar otimizar todos os tubos para deixar o mínimo possível. Será que é possível fazer com um tubo só? Um tipo de tubo só? Será que é possível fazer com 2 tubos? Então, qual que é a vantagem de você fazer elementos de viga? Tanto você ter essa geometria desvinculada do perfil, quanto em tempo de análise, porque o elemento de viga vai convergir muito mais rápido do que o elemento de casca. Principalmente para essas análises que você tem grandes deformações, além do escoamento. Então, digamos que você pode tanto carregar um perfil, mas digamos que você queira carregar um perfil T, por exemplo. Então, o perfil T ele já vai aparecer aqui, ó, é o T2. E como que você faz? Você pode, por exemplo, editar perfil de barra. Ele já carrega o perfil para você, como que ele está desenhado. E se você quiser carregar essas cotas parametrizadas no software, é só você selecionar e importar grupos de componente. Ele já vai importar aqui os grupos de componentes e você dá um update parameters. Ele já vai aparecer aqui para você no T2. Então esse link entre o Space Claim e o ANSYS facilita muito as coisas. Porque aí você consegue extrair os perfis, já consegue deixar o perfil que você quiser, já vai estar na orientação bonitinha e você ganha muito tempo. Essa parte você ganha muito tempo
para preparar. Tá certo que se você fizer no Design Modeler, se você tiver com um pouco de receio para ver se ele desenhou está na orientação certa ou não, o ANSYS ele plota para você como que tá ele plota para você a casca externa para você ver o que está acontecendo. Então aqui em cima você tem Chicken e Shells and Beans. Então ele plota para você a orientação só para você confirmar depois. O último aspecto que eu quero mostrar para vocês é a parte de otimização, que agora é algo muito interessante, que você acaba tendo bastante vantagem em rodar modelos otimizados. Eu fiz um modelinho simples só de exemplo, mas o software geralmente ele exporta para você um formato STL, que ele não está como formato de geometria ainda, é um formato da própria malha que ele estava trabalhando dentro do software. Então, aqui eu utilizei o nosso software, o VirtualPyxis, para fazer uma otimização simples de aquelas prateleiras para você colocar livros. Então, ele rodou a otimização para a gente. Então aqui a gente consegue ver. Ele rodou a otimização para a gente. E aí entra o problema, né? Será que esse cara já está bom para mim? Porque tem vários aspectos envolvidos, aspecto de tensão, deslocamento, e eu quero simular esse reforço sem ter que reconstruir novamente a geometria. Então, se você for pegar, reconstruir, né, fazer já como modelo, digamos, final para a produção, talvez você perca muito tempo fazendo isso. Então, se você for pegar um modelo 3D que é um pouco mais complexo, então você vai perder quantas horas? 2, 3, 4 horas, não sei. Então, o SpaceClaim tem um comando que ele consegue converter essa geometria, que não é geometria, numa geometria. Nossa, eu me enrolei tudo. Você pode converter essa geometria de malha numa geometria, já fazer o upload dela dentro do ANSYS e já ter um pré-resultado de como que está a sua otimização. Tanto para que, se você for fazer depois o seu design final, você já pense, pô, aqui eu preciso deixar um raio um pouquinho maior para reduzir tensão. Aqui eu posso tirar mais material porque a tensão tá com um fator de segurança muito bom. Então, vamos deletar essa região que eu otimizei. Então você seleciona um novo componente e vamos dar um substituir. Webinar, topologia, a gente seleciona aqui STL, Design 59. Então você vê aqui que ele reconhece como malha de projeto, ele não reconhece como uma geometria. Ele tem alguns comandos que é para você tentar corrigir, você suavizar esses triângulos, remover o número de triângulos. A gente não vai comentar sobre isso agora, a gente só vai converter para sólido e vai tentar ao máximo unir as faces. Então aqui ele já converteu para superfície. Então você já pode pegar e tirar uma malha e trabalhar em cima disso. Então, outra coisa, você já pode pegar, por exemplo, e mover para o componente. Já pega, já compartilha a topologia e já está conectado já. Salva. Vamos abrir o modelo. Pode fechar isso aqui já. Dá update.
Só um minutinho que ele está carregando o modelo. Já carregou o nosso modelo. Vamos gerar uma malha nele. Aqui tem que colocar a espessura. Como ele vem direto do software de otimização, geralmente ele acaba dando esses problemas, né? Então aqui você vê que a malha ele não está adequada. Então ele está com aquelas mesmas divisões que a gente viu naquele primeiro exemplo do ônibus. Então você vê que tem várias arestas. Você consegue juntar isso no Space Clean também. Só que um comando muito mais rápido que o ANSYS tem é o Virtual Topology. Então, inserir Virtual Topology. Seleciona aqui Edges Only. Pede para ele reparar, tirar. Você vê que ele já fechou esse cara como um edge só. Então você vai ter uma malha com aspecto muito melhor já. Já removeu aqueles problemas. E aí é só simular. Acho que esse caso é simples. Não vai demorar quase nada. Então vamos fixar aqui. Pedir para ele resolver. Então você já consegue ter um pré-resultado de como que sua otimização está. Então se eu posso pegar, se eu posso reduzir a espessura, se eu posso modificar um raio, se tem alguma região que eu preciso me preocupar ou não. Então você tem uma resposta muito mais rápida do que se você tivesse que reconstruir todo o modelo. Então era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou aberto para as perguntas, né? A gente tem uma pergunta do Alex. Bom dia, Alex. Ele perguntou para a gente quais são as diferenças entre utilizar unir ou compartilhar. Eu utilizei os dois já. Eu nunca percebi diferença. Não percebi diferença. Até uma coisa que estava no meu caderninho escrito para perguntar tanto para ANSYS ou acho que no Help eu também eu tentei procurar, mas não encontrei. Teve uma vez que eu usei tanto unir como compartilhar, mas não percebi diferença não. A princípio, para mim funciona da mesma forma. Tem uma pergunta agora do João. Ele quer saber quais são os tipos de arquivos que o Space Clean importa e exporta. Eu vou abrir o Space Clean para você, João. Seria legal se tem alguma versão nova. Então você pode entrar em contato com a gente, que a gente pode confirmar isso para você, para ver se tem a compatibilidade. Mas os mais diferentes formatos ele trabalha. Então, arquivo, abrir. Então a gente tem, por exemplo, CATIA, tem AutoCAD, Inventor, SolidWorks, AGIS, NX, Parasolid, STEP, STL. Então, os mais comuns ele trabalha. Justamente para a gente, por exemplo, a VirtualKai, que é uma empresa que trabalha com serviços, nós não possuímos todos os softwares de CAD, né? A gente tem o SolidWorks, mas mesmo assim, quando as empresas mandam para a gente a geometria, geralmente manda como Parasolid, como STEP. Então, se a gente carregar essa geometria STEP no SolidWorks, a gente não tem acesso à árvore do componente para conseguir alterar.
Então o Space Clean ele é muito bom nisso, porque ele já está desvinculado da árvore e você consegue alterar a geometria da forma com que você quiser. E para você que utiliza o ANSYS ou que está interessado, já dia 1º de abril já vou fazer 3 anos aqui na VirtualKai e já 3 anos utilizando o Space Clean. Então nosso conhecimento ele é bem amplo já, né? Para você que adquiriu recentemente ou que tem interesse em aprofundar os conhecimentos, a E3S, que é a representante oficial do ANSYS no Brasil, o VirtualKai também trabalha representando o ANSYS também, eles possuem um curso de preparação de geometrias para análise estrutural com o Space Clean. Então, se você tiver interesse em aprofundar os conhecimentos, e também se você tiver alguma dúvida que tem um interesse, pode entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail, não precisa se conter, pode mandar bastante e-mail para a gente que a gente responde e tenta ajudar ao máximo vocês. Eu gostaria de agradecer pelo tempo que vocês disponibilizaram para a gente e espero que esse webinar tenha ajudado vocês a reduzir tempo ou ter ideias diferentes de como que você pode facilitar as suas análises em elementos finitos. Ele também já vem com, se você quiser, o ANSYS tem novos pacotes, né? Tem um pacote que é o ANSYS EN, ele já vem incluso já. Então, se você quiser fazer simulações multifísicas, por exemplo, já integrado CFD com a parte estrutural, tem um ANSYS IM que ele é muito bom e ele já vem dentro da IM para você trabalhar. Mas aí, caso vocês tenham interesse de conhecer mais sobre o Space Clean, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima.